Pessoal, hoje nós vamos estar fechando o capítulo 4 da apostila falando de equações irracionais. Até a imagem que ilustra essa nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, o que seriam equações irracionais? Lembramos que nós já vimos as de segundo grau e as biquadradas. Por definição, pessoal, toda equação cuja variável ou incógnita aparece sob um ou mais radicais é chamada de equação irracional. Ou seja, sempre que a variável estiver dentro de uma operação de radiciação. Podemos entender também toda equação em que pelo menos uma variável aparece como radicando de uma radiciação. Reparem agora que a gente também pode perceber que existem equações onde o x vai estar dentro do radical, dentro da radiciação e fora da radiciação. Então, nós vamos estar vendo isso hoje. Por exemplo, veja o primeiro. A raiz quadrada de x é igual a 12. Um exemplo em que a variável está na forma de radicando, essa das mais simples possíveis. Um segundo exemplo sendo a raiz quadrada de x menos 2 igual a 3. Agora nós temos a variável e um valor numérico dentro do radical. Também não vejo grande preocupação. Um terceiro caso, agora a raiz quadrada de 2x é igual a x menos 12. Nós temos a variável dentro do radicando e fora do radicando. E fora do radical. Um outro exemplo, a raiz quadrada de 3x menos 2 é igual a raiz quadrada de x mais 2. Veja que nós temos a variável dentro do radicando, na forma de radicando, e um valor numérico fora da radiciação. Não necessariamente podemos estar trabalhando somente com raízes quadradas, né, pessoal? Pode ser uma raiz cúbica de x menos 1 igual a 2. E podemos ter também casos onde temos mais de uma radiciação. A raiz cúbica da raiz quadrada de x menos 3 é igual a 0. Basta que a gente multiplique, a gente já viu isso em radiciação, né? A raiz cúbica da raiz quadrada é igual a raiz de índice 6, né? Então vamos aprender a resolver equações irracionais hoje. Como é que a gente resolve equações irracionais? Seguindo sempre aquele nosso roteiro. A resolução de uma equação irracional deve ser efetuada procurando transformá-la inicialmente numa equação racional. O que quer dizer transformar uma equação irracional numa equação racional, pessoal? No nosso popular linguajar, nós temos que nos livrar do sinal de radiciação. Ela tem que ir embora. O que está sendo apresentado de novo é o sinal de radiciação numa equação. Se nós nos livrarmos dela, vai aparecer algum dos casos de equações que nós já aprendemos anteriormente. Então, esse é o primeiro passo. A gente vai transformar essa equação irracional numa racional, elevando os dois membros da equação a uma potência conveniente. A gente vai usar o princípio da equivalência, o princípio da balança. Como é que eu consigo anular uma radiciação quadrada, uma radiciação de índice 2? Eu não consigo anular essa radiciação elevando ao quadrado? Então, a gente vai estar trabalhando com potenciação nos dois membros da equação, do lado direito e do lado esquerdo. Se for uma raiz quadrada, nós elevaremos ao quadrado. Se for uma raiz cúbica, nós elevaremos ao cubo e assim sucessivamente. Em seguida, resolveremos a equação racional encontrada, só que por se tratar de uma equação irracional, pessoal, ela tem uma outra restrição. Ao final da resposta, nosso encontrado o conjunto solução, nós vamos ter que verificar se essas respostas são aceitas, porque às vezes algumas respostas encontradas não satisfazem a equação por ela ser uma equação irracional. Então, nós teremos que verificar se as raízes da equação racional obtida podem ou não ser aceitas como raízes da equação irracional dada. Verificar a igualdade. Então, vamos traduzir isso aí. Eu tenho que me livrar do radical, elevando toda a equação ao índice que a radiciação me propôs. Me livrei do radical, vou resolver a equação normalmente. Resolvendo a equação, eu vou
testar a ou as soluções. Eu vou substituir na equação originária o valor de x pelos valores encontrados para ver se realmente é uma solução. É necessária essa verificação, pois, ao elevarmos os dois membros de uma equação a uma potência, pode aparecer na equação obtida raízes estranhas à equação dada. Eu fiz alguns exemplos aqui em que vocês vão ver que algumas soluções encontradas não satisfazem. Então vamos começar devagarzinho. O caso mais simples que a gente tem, pessoal, de equação irracional, são as equações irracionais em que a incógnita aparece apenas sob um radical. Nós só temos um x ou um y dentro de uma radiciação. Por exemplo, a raiz quadrada de x menos 4 sendo igual a 4. É uma equação irracional porque o x está na forma de radicando, está dentro da radiciação. Então, seguindo a nossa forma de resolver, nós temos que nos livrar desse radical quadrado. Para eliminarmos o radical da equação, devemos elevar os dois membros da equação, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito, ao quadrado, ao expoente 2, para eliminarmos o radical da equação. Se a gente eleva os dois membros da equação ao quadrado, a gente passaria a ter que a raiz de x menos 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Princípio da equivalência, se eu elevei os dois lados ao quadrado, eu não altero o valor da equação. A raiz de x menos 4 ao quadrado, a radiciação será anulada pela potenciação. Então, do lado esquerdo, a gente passaria a ter somente x menos 4. E do lado direito, o quadrado de 4, que é igual a 16. Reparem que eu falei que é o caso mais simples de equação irracional, pessoal, porque depois que a gente se livra do radical, a gente caiu numa equação de primeiro grau, que é inadmissível o erro. X menos 4 é igual a 16. Significa que x é igual a 16 mais 4, logo x é 20. A solução que encontramos é o x igual a 20. Agora a gente vai testar essa solução para ver se ela satisfaz a equação. Vamos substituir o valor de x por 20, para ver se realmente é verdade. Se a raiz quadrada de x menos 4 é igual a 4, significa que a raiz quadrada de 20 menos 4 tem que ser 4. 20 menos 4 é igual a 16, e a raiz de 16 realmente é 4. Então a gente pode afirmar que 20 é a solução da equação. Veja que nesse caso a gente elevou ao quadrado os dois lados, eliminamos o radical e resolvemos a equação que apareceu, que no caso é de primeiro grau. Bem tranquilo esse caso, né? Vamos ver um segundo caso agora, pessoal, de equações irracionais em que a incógnita, a variável, aparece apenas sob um radical. O mesmo caso, só que agora vamos trabalhar com a raiz cúbica. A equação irracional diz que a raiz cúbica é igual a 2x menos 7. A raiz cúbica de 2x menos 7 é igual a 2. É uma equação irracional porque o x está na forma de radicando, está dentro da radiciação. Repare agora que para eliminar o radical da equação, já que o radical tem índice 3, nós temos que elevar os dois membros da equação, o lado esquerdo e o lado direito, ao cubo, ao expoente 3, porque para anular uma radiciação cúbica, somente elevando ao cubo. Se for uma raiz quadrada, a gente eleva ao quadrado. Se for uma raiz cúbica, a gente eleva ao cubo. Elevando os dois membros da equação ao cubo, nós teríamos que a raiz cúbica de 2x menos 7 ao cubo é igual a 2 ao cubo. Do lado esquerdo, a radiciação cúbica foi anulada pela potenciação. Teríamos somente 2x menos 7. E do lado direito, 2 ao cubo é igual a 8. Mais uma vez, caímos numa equação de primeiro grau. Se 2x menos 7 é igual a 8, significa que 2x é igual a 8 mais 7. Logo, x vai ser 15 divididos por 2, que é igual a 7,5. Esse foi o valor da equação racional que a gente encontrou. Agora nós vamos testar na equação irracional. Se a equação irracional é a raiz cúbica de 2x menos 7 sendo igual a 2, nós vamos substituir o valor de x por 7,5.
passaríamos a ter a raiz cúbica de 2 vezes 7,5 menos 7, sendo igual a 2. 2 vezes 7,5 é igual a 15. E 15 menos 7 é igual a 8. Como a raiz cúbica de 8 realmente é igual a 2, a gente pode dizer que 7,5 é a solução da equação. De novo, só temos um x dentro do radical, porém a gente fez com a raiz quadrada e com a raiz cúbica. Tranquilo até agora? Então vamos dar prosseguimento. Agora nós temos equações irracionais em que a incógnita, a variável, aparece sob mais de um radical. Nós temos mais de um x dentro de mais de uma radiciação. Por exemplo, nós temos a radiciação dos dois lados. A raiz quadrada de 2x menos 5 é igual à raiz quadrada de x mais 2. Pessoal, repare que vamos tentar ver se por lógica sai. Se as duas radiciações quadráticas são iguais, significa que os radicandos têm que ser iguais, correto? Então bastaria a gente igualar que 2x menos 5, qual é o valor de 2x menos 5, que é igual a x mais 2. A gente já eliminaria a raiz quadrada dos dois lados por pura intuição lógica. Mas vamos dizer que a gente esteja brigado com a lógica no momento. Então vamos fazer matematicamente falando. Para eliminarmos o radical da equação, devemos elevar os dois membros da equação, o lado esquerdo e o lado direito, ao quadrado. Quadrado popularmente conhecido como expoente 2. Para a gente eliminar o sinal da radiciação da equação. Elevando os dois lados ao quadrado, verifique que a gente vai anular a radiciação dos dois lados. Porque a raiz quadrada de 2x menos 5 ao quadrado vai ser 2x menos 5. E a raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado vai ser igual a x mais 2. O que a gente deduziu por lógica anteriormente, a gente concluiu matematicamente falando agora. Eu quero o valor de x, cujo o dobro de x menos 5 seja igual ao somatório de x com 2. Resolvendo essa equação, a gente percebe que o valor de x vale 7. Vamos testar agora esse valor de x igual a 7 na equação irracional para ver se realmente satisfaz. A raiz quadrada de 2x menos 5 é igual à raiz quadrada de x mais 2. Então, substituindo o valor de x por 7, nós teríamos raiz quadrada de 2 vezes 7 menos 5, sendo igual à raiz quadrada de 7 mais 2. 2 vezes 7, 14, menos 5, 9. E 7 mais 2 realmente é igual a 9. Como a raiz de 9 é igual à raiz de 9, a gente conclui que 7 é a solução da equação. Ok? Pessoal, eu vou estar cortando o vídeo agora e vou estar abrindo um outro, fazendo mais exemplos sobre esses casos de equações irracionais, só para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então aguenta aí e continua assistindo.